Para repercutirmos o Boletim Focus, converso agora com Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Ótimo dia a você, Gustavo. É sempre um prazer conversar contigo, meu caro. Ainda mais em finais de ano, em que está todo mundo um pouquinho mais otimista. O IBCBR trouxe uma surpresinha para cima, mas as projeções estão caindo semana a semana. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Bom dia a toda a equipe. Pois é, final de ano todo mundo começa a fazer suas projeções para o ano seguinte. No geral, realmente revisam ou tem uma estimativa de que as coisas tendem a dar certo. A gente sempre tem essa expectativa um pouco melhor. A atividade, obviamente, tem sido uma pedra no sapato de boa parte dos economistas. A gente teve um pouquinho mais de sorte que na RB, mas, de qualquer forma, é isso, como vocês acabaram de mostrar, para o ano que vem, uma previsão de, mais uma vez, a atividade indo para baixo, para um patamar abaixo de 2%, algo que não acontece há alguns anos, né? Diga-se de passagem. Perfeito. E aí, Gustavo, eu trago até esse comparativo, essa oposição entre os dados. A atividade para o ano que vem está projetada em cerca de 1,8% de crescimento. Já faz algum tempo que a gente não cresce. Só isso, ou seja, a Selic de 15% fez efeito finalmente e deve trazer essa atividade para baixo. Mas já há algumas semanas o PIB não muda, o câmbio, as projeções de dólar não mudam e a inflação vem caindo gradativamente. O que está influenciando, na tua opinião, e trazendo essa inflação para baixo, apesar das outras variáveis que são pesquisadas pela Focus não apresentarem mudanças? Bom, eu acredito que na parte de inflação, a gente tem para o ano que vem já leituras um pouco mais precisas de como que vai ser a safra. A gente vê até uma revisão ou outra da Conab, mas é marginal essa revisão. Portanto, os preços de alimentos, que são bem importantes na cesta de consumo do brasileiro, elas já começam a ficar mais claras qual vai ser o desempenho ao longo do próximo ano. A parte de combustíveis, a gente vê o preço de petróleo há algumas semanas brigando para manter aquele patamar de $60 o barril, agora inclusive sendo negociado muitas vezes a $57, e com muita desconfiança de qual vai ser a dinâmica para o ano que vem, ou seja, o segundo elemento que é muito relevante na formação de preços da economia brasileira, que é o preço de combustível, também numa pressão baixista para o ano que vem. Acredito que isso deve se intensificar. E, claro, você tem muitos economistas que eles vão revisando o PIB de forma mais trimestral, conforme o IBGE vai divulgando as suas projeções. Enquanto o IPCA, ele tem as suas coletas diárias. Você tem tanto coleta de algumas instituições como a FGV, quanto algumas coletas mais particulares dos bancos, identificam via suas transações internas. Então, diante disso, você consegue ter um pouco de noção do que está acontecendo de forma mais rápida. Por isso, o ajuste, né, na inflação, ele é um pouco mais dinâmico do que dos outros indicadores do Boletim Focus. Perfeito. E aí, por exemplo, Gustavo, como que a gente consegue encaixar esses últimos dados de atividade que foram publicados? Eu destaco PIB, que foi publicado há pouco, crescimento baixo, 0,1%, e este último IBCBR que nós trouxemos. Teve agronegócio um pouquinho mais forte, serviços ainda mantendo-se resilientes. A gente olha para o ano passado, crescimento até considerável, indústria perdendo força. Como é que a gente casa esses últimos dados de atividade com essas projeções para o ano que vem, por favor? Claro, os últimos dados de atividade, eles foram praticamente antecipados pelas suas associações. Você vê que ao longo do ano, as federações de indústria, ela foi revisando para baixo. Foi falando, poxa, acho que a gente vai crescer abaixo do PIB, isso no primeiro semestre do ano. Aí, ao longo dos últimos meses, ela foi falando, bom, vamos crescer talvez até bem abaixo do que o PIB está crescendo. Mas, ao mesmo tempo, ela foi falando que 2026 seria um ano um pouco mais forte. O agro, contrário, ao longo do primeiro semestre, falando vamos crescer muito mais do que o PIB esse ano. E ao longo do segundo semestre, projetando que não, que para o ano que vem, como você explicou tudo bem feito, sobre como que no segundo semestre é mais fraco mesmo o agro, mas ainda assim eles estimam que vai ser um ano um pouco mais fraco em relação a 25, em relação a 24, que foram anos mais intensos. E para a parte de serviços, foi uma dinâmica de surpresa ao longo do ano, porque não é que cresceu muito em termos de delta, de variação contra os anos anteriores, como a gente viu no ano de 2023, 2024, que foram anos de saída de pandemia, de reestabilização dos serviços, mas, de qualquer forma, ainda assim foi dinâmico para puxar as revisões de PIB para cima ao longo do ano. Se a gente pega
o primeiro semestre do ano, era uma estimativa de 2, depois foram revisadas para baixo, e aí só na virada do primeiro semestre para o segundo semestre que os economistas voltam a projetar acima de 2 de novo. E com o varejo também um pouco mais resiliente. Isso tudo, eu diria que é muito envelopado por uma economia que tem uma taxa de desemprego muito mais baixa do que nos últimos anos, renovando recordes de taxas muito baixas em relação ao seu histórico. Então, diante disso, eu vejo que os economistas vão interpretando esses dados um pouco mais fracos nesse último trimestre de forma mais natural. A grande força do ano foi no primeiro semestre, mas ainda assim as federações, as associações vão fazendo suas leituras do que vem adiante para 2026. Perfeito. Eu vou dar uma olhadinha aqui no dólar e até puxar essa conversa contigo, meu caro. Temos dólar projetado para este ano na casa dos 5,40. Não tem muito para onde ir, afinal faltam dias. Mas para o ano que vem, 2026, está na casa dos 5,50. À mesma época, no ano passado, a gente já viu um pânico geral por conta da saída de recursos do país, sazonalidade muito forte e também uma mudança de perspectivas fiscais, por conta daquele pacote que acabou frustrando todo mundo. O que você enxerga nessas projeções para o dólar? Apenas 10 centavinhos acima do que nós temos para hoje e 10 centavos acima do que temos projetado para o final deste ano. O pessoal está evitando colocar a mão no fogo, imaginar algo em anos de eleição para câmbio no Brasil, ou realmente os fundamentos indicam para o dólar mais estável no ano que vem? Olha, mais estável não. De fato, a cada 4 anos a gente vê uma volatilidade muito mais excessiva do que nos outros anos, principalmente na leitura do câmbio. Realmente a gente não consegue ter um câmbio muito estável, ele oscila tanto para cima quanto para baixo nos movimentos, porque o mercado ele tem uma leitura de que o cenário eleitoral ele varia muito de um candidato vencendo para outro, e um candidato que é mais para o mercado, outro candidato que está menos alinhado com o mercado. Então, diante disso, conforme as pesquisas eleitorais vão saindo ao longo do ano eleitoral, o mercado vai desvalorizando o câmbio quando algum candidato que tem propostas menos firmes, digamos assim, fiscal, com reformas, avança nas pesquisas, e quando esse candidato cai, outro candidato com propostas do mercado financeiro interno, externo, acreditam estar mais corretas para um bom funcionamento do país, aí sim o câmbio desvaloriza. Isso só pensando na dinâmica interna. A gente ainda vai ter esse elemento de corte de juros ao longo do ano que vem e vai ter corte de juros nos Estados Unidos com uma economia bem diferente, com uma economia onde se corta juros com 2 grupos dentro do Banco Central, um que acha que deve cortar, outro que acha que não deve cortar, com as tarifas trazendo surpresas trimestre após trimestre. Portanto, de todos os indicadores que a gente acompanha com muita precisão, eu diria que quando a gente for ver os materiais de cenários 2026, que já estão saindo para os principais bancos, aquele que vai ter uma diferença maior entre o cenário otimista e o cenário pessimista, muito provavelmente vai ser o câmbio. Perfeito. Vamos aguardar estas cartas anuais, os textinhos dos economistas-chefes, como é que o pessoal está enxergando o ano que vem. Olha, será um ano de muito trabalho para os economistas, para os analistas, para os estrategistas e para os jornalistas. Todos os istas aí vão ter que torrar a cabeça no ano que vem para entender esse cenário econômico brasileiro. Sempre bem-vindo à nossa programação, Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Até uma próxima, meu caro. Bom trabalho a você, uma ótima semana. Para vocês também, muito obrigado por mais um convite. Valeu, até.